Olá, NetAluno! Seja bem-vindo aqui a mais um bloco, onde nós vamos introduzir um assunto diferente. E digo que nós vamos introduzir esse assunto porque o estudo da publicidade no CDC, ele abrange aqui algumas características específicas que eu acho que merecem ser comentadas com cuidado e precisão. Tá? E aí, para a gente não ferir aquele modelo do bloco de 30 minutos, para não fazer um bloco com 40, com 50 minutos, que não é a nossa proposta, não é o nosso objetivo, a gente vai dividir esse conteúdo aqui em dois blocos. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso. Vocês sabem, né, como diz aquele ditado popular, que a propaganda, que a publicidade é a alma do negócio. E o CDC ele se preocupa em tutelar de que forma as comunicações mercadológicas são dirigidas aos consumidores, tá bom? Então o CDC ele estabelece aqui o padrão de como essas comunicações devem ser feitas e daquilo que não pode ser realizado, tá? Então a gente vai estudar aqui de forma ampla os princípios, o conceito de publicidade, quem é responsável e quem não pode ser considerado responsável, as formas de cumprimento forçado da oferta, a eventual solidariedade da cadeia fornecedora. A gente vai falar aqui sobre a questão da oferta pós-venda, sobre a questão do ônus da prova em relação ao conteúdo da atividade publicitária, sobre especificamente as publicidades ilícitas, publicidade enganosa, publicidade abusiva, vem dar exemplos claros que caracterizam cada uma delas, enfim, tem muita coisa boa para a gente ver aqui, mas a gente vai dividir isso em dois blocos, tá bom? Para a gente começar do início, vamos então efetivamente começar a tratar do conceito do que seria a publicidade no CDC, tá, pessoal? Então, ó, vamos juntos aqui. O que seria publicidade no CDC? Eu posso dizer que é todo o meio de comunicação mercadológica através do qual os fornecedores oferecem seus produtos e serviços no mercado consumidor a fim de captar clientela. Tá? Eu preciso aqui fazer uma relação com vocês específica com essa parte grifada aqui, ó, sobre o meio de comunicação mercadológica, para que a gente também trate das ideias, dos conceitos de oferta e do estudo específico da publicidade no CDC, tá bom? Porque a oferta, pessoal, nada mais é do que o conteúdo que está sendo anunciado. E a publicidade vai cuidar dos veículos, vai cuidar da forma com que essas mensagens são, então, direcionadas. Há uma preocupação sobre conteúdo de oferta, Eduardo? Sim, a gente vai verificar isso quando for estudar os princípios. A própria Constituição Federal, ela já determinou, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente também, limitações ao conteúdo publicitário de determinados gêneros, de determinados itens, tá bom? Mas o que a gente vai aqui se debruçar basicamente é sobre as formas de comunicação mercadológica. Então, o que seria publicidade? Todo meio de comunicação mercadológica. E aí eu queria voltar aqui para a gente fazer alguns comentários nesse sentido. Percebam, meus amigos, que precisamos ir além do senso comum. Porque na nossa mente, a gente pensa, quando fala em publicidade, a gente pensa no anúncio da TV, no anúncio da rádio, né? Naquele vídeo que aparece no YouTube, enfim, coisas dessa natureza. Mas a publicidade, como visto, é qualquer forma de comunicação mercadológica. Se amanhã eu mandar uma mala direta para sua casa, é uma comunicação mercadológica. Se eu lhe mandar um e-mail, é uma comunicação mercadológica. Se eu patrocino um post em uma rede social específica, para que você verifique ali dentro dos algoritmos dos seus interesses de pesquisa, é uma comunicação mercadológica, porque ali eu estarei me vendendo, tá? O meu produto, o meu serviço, etc. Hoje com as redes sociais aí, a gente está na era dos blogueiros, não é verdade? Então tem muita gente aí ganhando dinheiro, tá? Anunciando produtos e tal, usando do seu charme, do seu carisma, né? Enfim, da sua boa capacidade de comunicação,
Simplesmente anunciando produtos. Fazendo o quê? Uma live, um videozinho, uma postagem, escrevendo alguma coisa e publicando uma foto. Quer dizer, a gente tem aqui várias formas de comunicação mercadológica, tá bom? Por isso que a doutrina, muito acertadamente, diz que uma vitrine, um cardápio, a gente pode considerar um outdoor, qualquer forma através do qual eu te leve a informação de um produto ou de um serviço, é sim, então, considerado publicidade dentro do CDC. Tranquilo? Então eu preciso que vocês tenham aqui assimilado muito bem essa noção de que qualquer forma de levar informação é considerada, então, publicidade. Agora, eu vou voltar para a lousa com vocês para a gente delimitar quem são os sujeitos da relação de consumo nesse conteúdo específico aqui, dentro desse campo. Tá? Para o CDC, de acordo com o artigo 29, que é o dispositivo que inaugura o campo da publicidade, todas as pessoas expostas às práticas comerciais e ofertas do mercado são consideradas consumidoras. Percebam aqui que é um conceito de consumidor por equiparação, consumidor by standard. Eu não preciso ser o consumidor padrão, aquele pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza como destinatário final, tá? Aqui qualquer pessoa é considerada consumidora. Então eu posso dizer, tá bom? Que o comercial de bebida alcoólica, ele se dirige para o sujeito cuja religião impede o consumo de bebida, né? Um muçulmano, um evangélico. Professor, mas ele não bebe e tal. Ok, ou até por questão não religiosa, por uma questão de convicção pessoal, de saúde. Ótimo, mas o comercial de bebida dialoga com ele na televisão. Ele é, em tese, consumidor para fins de controle publicitário, tá bom? Professor, passa um comercial de lingerie na televisão, professor. Eu sou homem, não tenho nada a ver com isso. Tá, mas você pode comprar de presente para sua namorada, para sua mulher, né? Então a oferta não deixa de dialogar com você também. E assim sucessivamente, pessoal. Independente da gente consumir aquele produto ou não, todos nós somos considerados consumidores, tá? Porque todos nós somos o quê? Potencialmente aqui sujeitos a ser atingidos por essa comunicação mercadológica, tá? E quem é considerado fornecedor, pessoal? Em regra, seriam todos os partícipes da cadeia produtiva. Joia? Então, o fabricante anunciou um produto X numa condição tal. O comerciante está vinculado a isso? Está. Tudo bem? Eu posso considerar que se essa publicidade for abusiva, ferir valores sociais, considerar que a agência de publicidade tem responsabilidade? Tem, afinal de contas foi ela quem cartou a peça. E a gente vai falar também sobre autorregulação no bloco subsequente, tá? Mas o que é que eu quero que fique claro aqui? Porque eu lancei esse asterisco no meio do caminho, porque eu preciso que vocês compreendam que a jurisprudência do STJ, ela trabalha aqui duas distinções, tá bom? A chamada publicidade de palco e a questão dos veículos de comunicação. Para o STJ, tá? Emissoras de rádio, de TV, etc., elas não têm responsabilidade pelos anúncios. Então diz aqui, ó, que as empresas de comunicação não respondem por publicidade de propostas abusivas ou enganosas. Tal responsabilidade toca aos fornecedores anunciantes que as patrocinaram, tá bom? Então, eu não vou, diante de uma publicidade falsa, de uma publicidade que fira valores sociais, uma publicidade abusiva, eu não tenho como responsabilizar aqui o canal, o veículo de comunicação, emissora de TV, de rádio, etc. Da mesma forma, o código fala a respeito da publicidade de palco. Você vê lá no programa da televisão, vendendo crédito, vendendo, sei lá, produtos alimentícios, vendendo câmeras fotográficas, né? E qual é a responsabilidade do apresentador nesse sentido? Porque ele está endossando ali, usando a sua imagem pública e dizendo que o produto é de qualidade. Para o STJ, não há responsabilidade, não se insere no conceito de cadeia fornecedora, nem o veículo de comunicação, nem a figura do garoto propaganda que a gente conhece, né? Tranquilo, pessoal? Então, vista essa etapa aqui,
dando essa delimitação concreta em relação a quem poderia integrar o polo passivo, a cadeia fornecedora da demanda, vamos começar a tratar então dos chamados princípios atinentes à publicidade, ok? E aqui eu estabeleço alguns princípios para vocês. Observem o seguinte: apesar de que o mais importante desses princípios eu vou deixar para falar por último e vocês vão entender que a gente vai fazer todo um desdobramento a respeito dele, tá? Primeiro princípio que eu preciso trabalhar com vocês é o princípio da transparência. O princípio da transparência, ele corresponde ao direito do consumidor e o dever de fornecedor de informação, ok? Então, ó, vem comigo aqui, que aí eu preciso que vocês verifiquem, pessoal. Certo? Quem anuncia tem que anunciar cumprindo com o que determina a boa-fé objetiva. Alguns autores tratam a publicidade como um princípio autônomo da veracidade, tá? Mas não há uma necessidade nisso. O princípio da veracidade ele se insere no princípio da transparência. A gente poderia falar do princípio da veracidade lá quando tratar do desvio publicitário, ok? Quem anuncia algo tem que ter certeza do que está anunciando e não pode aí ferir a informação levada ao mercado consumidor. Tudo bem? Isso ligado a preço, características, origem, aparência, eventual prazo de troca sobre esses produtos, né? Se vai ser admitido ou não, vai depender da situação específica. Tudo bem, pessoal? Então, assim, o princípio da transparência deixa muito claro. Você chega em épocas específicas, final de ano, Natal, chega no Dia dos Pais, Dia das Mães, muita coisa está lá dizendo, olha, compras em não trocamos peças em promoção. Essa publicidade está dizendo que tem uma promoção, mas que eles não trocarão esses produtos, exceto se for o caso de vício do produto, tá? Está correta essa conduta do fornecedor? Está, porque ele não tem a obrigação de trocar, a menos que a compra seja feita fora do estabelecimento ou em caso de vício do produto lá nos termos do artigo 18, tá? Mas ele deu a informação. Então, ao mesmo tempo que ele anuncia algo com preço abaixo, ele está trazendo a informação adequada. Ou aqueles produtos de ponta de estoque, que eles estão lá com preço menor porque eles estão danificados. Mas eles indicam que o produto possui o quê? Avarias, por isso que ele tem um preço menor. Houve a informação, houve então o dever de transparência por parte dos fornecedores. Repito, informação e boa-fé objetiva. Isso induz aqui o conteúdo do princípio da transparência. Vamos lá. Outro princípio importante é o chamado princípio da identificação. Quem faz um anúncio publicitário deve ser, então, claramente identificado, tá bom? Quando o consumidor escuta a publicidade, ele precisa saber não apenas qual produto se trata, mas de quem efetivamente parte esse anúncio, tá? Eu preciso fazer uma observação com vocês de uma exceção ao princípio da vinculação, que é a prática do teaser. Tá bom? E o que seria o teaser? Vamos lá, vamos voltar. O teaser nada mais é do que um pré-anúncio publicitário. Vocês já devem ter ouvido alguma vez na emissora de TV local, dizendo, olha, no intervalo do jornal, sábado, a hora tal, não saia do sofá. Vem aí um anúncio que vai mudar o mercado imobiliário local. Disse algo objetivamente? Não, isso é um teaser. Tá? Não seria uma forma de teaser, mas tem uma montadora famosa aí de veículos que ela diz, atenção, se você está pensando em comprar carro, aguarde até o final de semana. Vem aí o saldão ou o feirão da marca, né, X, e que ela diz que vai vender carros com preços e condições diferenciadas em relação ao mercado. Apesar de que eu identifico, não é tecnicamente um teaser, porque eu identifico quem é enfim, o dono da mensagem, tá? Mas o conteúdo específico dessa mensagem ainda não foi revelado. A ideia do teaser é que você não saiba nem o conteúdo nem de quem partiu, tá bom? Vamos considerar isso um meio teaser, por assim dizer. Então, atenção, não fere o princípio da identificação, tá? Esse tipo de modalidade. Feriria a publicidade clandestina, a publicidade subliminar,
ok? Mas esse caso especificamente aqui não gera descumprimento do direito de identificação da publicidade. Vamos lá. Terceiro princípio, princípio da inversão do ônus da prova, tá? O artigo 38, ele não cai, gente, em provas na vida, ele despenca. Eu acho incrível como isso cai, inclusive, em prova de concurso. Cai muito, tá? E aí, o que é que eu preciso que vocês visualizem aqui comigo? Como assim princípio da inversão do ônus da prova? Diz o artigo 38 o seguinte, que o ônus da prova sobre a correção da informação mercadológica dada compete sempre ao fornecedor. Eu, consumidor, só tenho que dizer que ele ofertou em condições X. É ele, quem fornecedor, que vai ter que me comprovar por A mais B que não ofertou naqueles termos ditos pelo consumidor. Lógico que quanto mais elementos probatórios o consumidor tiver a seu favor, maiores serão suas chances de vencer uma demanda judicial ou uma reclamação apresentada perante os órgãos administrativos do Estado. Mas, repito, o consumidor tem apenas o dever de informar que a oferta foi feita em termos tais e foi descumprida. O ônus da prova legalmente já está invertido para o fornecedor. Tá? É uma das hipóteses, inclusive, de inversão op legis do ônus da prova, ou seja, inversão feita já pelo legislador. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui falar sobre o princípio da restrição à publicidade de produtos nocivos. O artigo 220 da Constituição, lá no parágrafo 4º, ele delimita o seguinte, tá? Que tabaco, defensivos agrícolas, fármacos, não poderiam ser conteúdo objeto de publicidade, tá bom? Apesar da Constituição brasileira tratar disso, a publicidade do tabaco ela começou a ser aí limitada, restringida com o passar do tempo, né? Lá no final dos anos 90 início dos anos 2000 que a gente tem aqui uma regulamentação nesse sentido, tá bom? Os defensivos agrícolas você nunca viu, né? Publicidade de pesticida, por exemplo, tá? Sobre fármacos, sobre remédios, não. A gente não tem. Sobre bebidas alcoólicas, a gente tem uma restrição na forma de vender essa publicidade, coisa até que foi dinamizada, tratado com mais vagar pela legislação, então, ordinária. Tudo bem, pessoal? Há um outro princípio aqui, que é da correção do desvio publicitário, e a correção do desvio publicitário está intrinsecamente ligada ao princípio da transparência, na medida em que a informação publicitária ela tem que ser o quê? Veraz, tem que ser informação verdadeira, tá? Diante de uma publicidade enganosa, falsa, perpetrada contra o consumidor, será possível determinar compulsoriamente que quem patrocinou aquela publicidade enganosa seja obrigado a corrigir o conteúdo. A correção do desvio publicitário, eu cito aqui esse dispositivo das sanções administrativas, ela traz à tona o instituto da chamada contra-propaganda. Tá? Quem comprou um espaço publicitário em qualquer veículo para anunciar algo que não era verdadeiro, pode ser obrigado a comprar o mesmo espaço publicitário e então trabalhar o conteúdo aí dessa obrigação de forma verdadeira, tá bom? Corrigindo aí os desvios comunicacionais. Por fim, e mais importante desses princípios, é o princípio da vinculação, que está já no artigo 30, é o segundo artigo que trata de publicidade no CDC. Sobre esse dispositivo aqui, eu queria passar já com vocês de tela para que vocês verifiquem a redação do artigo 30 do CDC. Dirá o artigo 30 do CDC que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado, tá bom? Vem aqui comigo rapidinho. A tônica, a lógica adotada pelo legislador é de que quem anuncia deve cumprir com os termos exatos daquilo que foi anunciado. Toda vez que a oferta tiver conteúdo objetivo, essa oferta vincula. Como assim? Existe uma grande rede de sanduíches aqui no Brasil que ela coloca a sua publicidade de acordo com o tamanho específico do pão. Ela vende lá 2 tamanhos específicos de pães, tá? Eduardo, se ela vender um pão menor, ela está descumprindo, fazendo publicidade enganosa, descumprindo o direito do consumidor? Sim, está. Na medida em que? Porque ela se obrigou a uma medida exata de pão. É algo específico, é algo aferível. Você pega a trena, pega lá a régua e você consegue medir. Tranquilo? Mas e as outras redes de sanduíches famosas aí do país, as multinacionais, ou mesmo as redes de sanduíche gourmet, local, etc. Elas têm essa obrigação? Não. E por que não tem? Porque não se obrigaram a tal. Tudo bem? Então, se eu me vinculo a um conteúdo específico, eu tenho que cumprir com esse conteúdo específico. Ponto. Não há distinção a se fazer nesse sentido. No entanto, essa oferta suficientemente precisa, que vincula o fornecedor ao cumprimento, ela está sujeita, então, a 2 exceções que são tratadas na doutrina e na jurisprudência, que precisam ser muito bem visualizadas pelos doutores, tá bom? Isso aqui vai mostrar o quanto você conhece de direito do consumidor a mais do que os outros que só fazem leitura de lei seca e estuda consumidor empurrando com a barriga, achando que é um apêndice do Código Civil, né? Ah, vou lá, qualquer coisa eu uso a lógica do Código Civil. Quem pensa desse jeito geralmente quebra a cara nesse nosso ramo. Mas vamos aqui. Observem aqui comigo, ó. Vamos voltar para a lousa. Princípio da vinculação da oferta. Então, se a oferta for precisa, ela obriga o fornecedor e vai integrar o contrato que vier a ser celebrado. Tudo bem? Então, imagine aqui uma situação específica. Olha, o sujeito ele quer viajar agora para os Estados Unidos, foi a uma agência de turismo, tá? Passou lá no shopping, viu o encarte, o folheto dizendo que pelo prazo de 10 dias você estaria viajando com o dólar no valor X, tá? E imagine que nos 2, 3 dias subsequentes o dólar aumentou 10, 15, 20 centavos. Professor, ele teria direito de recusar o cumprimento daquela oferta? Não. Eu teria direito de viajar naquelas condições, mas o dólar aumentou um pouquinho. O câmbio é flutuante, faz parte do risco inerente do negócio jurídico. Então ele sabe que ele poderia ter uma diminuição ou um aumento daquele preço. Se a diferença não é substancial a ponto de inviabilizar o negócio, você, consumidor, dentro daquele prazo de publicidade específico, naquele prazo de 10 dias, você pode voltar lá e exigir o cumprimento. E se ele não quiser cumprir? Aí a gente vai tratar disso daqui a pouco. Mas eu estou dando um exemplo para vocês perceberem que uma informação clara obriga o fornecedor ao cumprimento específico, tá bom? Você vai comprar um celular rosa num site de uma grande varejista desse e chega um celular dourado na sua casa, tá? Tecnicamente, você tem direito, é um descumprimento da oferta, um descumprimento do que foi anunciado e você tem direito ao cumprimento específico daquilo ali. Por quê? Porque a oferta foi suficientemente precisa, ainda que a diferença seja mínima em relação, por exemplo, à questão da cor. Como eu ia dizendo, o princípio da vinculação ele possui 2 exceções. E aí eu quero verificar com vocês aqui essas 2 exceções, tá bom? A primeira exceção é o chamado simples exagero. E é muito comum usar esse nome em inglês que eu vou usar agora, porque é um jargão da publicidade. Puffing. Tá bom? Não é frescura do professor, isso cai em prova. Já vi concurso público com essa expressão em inglês sem a respectiva tradução em português, tá? E aí, gostando ou não, quem souber disso já está na frente dos demais. O que seria o simples exagero ou puffing, tá? São expressões que não têm conteúdo
suficientemente preciso. Vem comigo, gente. Quando eu digo a vocês, quando eu convido vocês para ir numa balada e digo vamos juntos, é o melhor lugar da cidade, né? É o lugar mais desenrolado, tem as melhores atrações. Isso é na minha perspectiva de mundo. Quem garante que para você é o melhor lugar da cidade? Se eu lhe disser que aquele restaurante faz, sei lá, a peixada, né, ou a carne, ou churrasco, tem o churrasco mais gostoso da cidade, quem garante que objetivamente no meu critério ou no seu critério isso vai ser verdade? Né? É só a gente assistir o MasterChef para saber como esses critérios são subjetivos por parte dos jogadores. Então, quando você usa essas expressões de realce, o melhor, o mais bonito, o mais legal, etc., tá? São aqui expressões publicitárias que não carregam conteúdo específico, portanto, não geram dever para o fornecedor na medida em que não há conteúdo suficientemente preciso nessa situação, tá? E aí também, de acordo com a boa-fé objetiva, é clara a licença poética em relação a isso. Ninguém vai anunciar algo dizendo que é ruim, tá bom? Tem que ser bom, tem que entregar o mínimo daquilo que se espera daquela prestação ou daquele produto. Mas, evidentemente, ter, né, a obrigação de ser efetivamente o melhor, isso efetivamente não existe. Tudo bem? Então, aqui essa é uma exceção ao princípio da vinculação à publicidade. Como essa questão é mais subjetiva, a gente tem uma segunda exceção, tá? Que essa sim tem conteúdo objetivo, que é o chamado erro de precificação, tá? Erro de preço pode, então, exonerar os fornecedores do seu cumprimento, do seu dever de obrigação, tá bom? Agora, o erro de precificação, ele precisa ser substancial a ponto de ferir ainda a boa-fé objetiva. Tá? Então vem comigo aqui de novo. Eu lembro de uma situação específica. O sujeito chegou no núcleo de prática de uma faculdade onde eu leciono presencialmente e ele queria comprar forçadamente de uma varejista da internet 2 computadores. E aí ele tinha pago R$1.000 por 2 computadores. Quer dizer, um computador, um notebook sai a R$500, já é meio surreal. Mas era um Black Friday, era uma grande, enfim, um saldão queimão. Não, uma promoção dita normal. Mas beleza. Quando a gente foi perguntar a configuração do computador para o cara disse, ó, é o Core i7, HD de 1 TB. Você disse, espera aí. Comprar um computador nessas configurações aqui ia ser por baixo, um computador ia ser 2,5 vezes, 3 vezes esse preço. E ele está levando 2 computadores por R$1.000, tá? O que tinha acontecido no caso? O fornecedor avisou para ele que teve um equívoco, fez a publicação da errata, né? E assim, tinha processado o pedido, mas não tinha ainda debitado o pagamento. E disse que não iria cumprir com a oferta. Ele, fornecedor, pode, Eduardo, fazer isso? Aí onde é que está? A gente tem que analisar o caso concreto, tá bom? A diferença de preço tem que ser uma diferença substancial, a ponto de que você diga, não, isso aqui realmente fere a boa-fé objetiva. Ok? Imagine um caso prático que eu vou trazer para vocês agora, para a gente sair aqui dessas visualizações teóricas e começar a ver uma situação prática. Observem aqui comigo. Numa loja específica, eles anunciaram uma TV, uma Smart, né, que são TVs mais caras, de 55 polegadas por R$279. Eu sei que uma TV de 55 polegadas hoje, você compra aí na faixa de R$3.500, R$4.000. Não é por aí? Ok. Se eu vender uma TV de 55 polegadas por R$2.790, faz sentido. Mas muito provavelmente teve o quê? Um erro de digitação e faltou um 0, tá? Vender uma TV dessa, eu exigi o cumprimento, eles me cobrando 2.790, seria o quê?
uma situação que eles não poderiam negar o cumprimento da oferta, porque a diferença não é tão substancial. Numa TV que gira na faixa de 3 mil, 4 mil no máximo, eles estavam me cobrando 2.800, 2.700 e alguma coisa, é aceitável, uma diferença de preço que faz parte do mercado, uma redução de 10, 15, 20, 30% está dentro da loja, tá? Mas por R$ 279 ninguém compra uma televisão, principalmente nessas condições. Esse aqui é um exemplo claro, clássico, de que a diferença, né, de preço, ela viola inclusive a noção de boa-fé que a gente tem. Hoje você não compra nenhum celular que preste por R$ 279, quiçá uma TV com toda essa tecnologia aí de 55 polegadas. Tudo bem? Então, esse é um exemplo claro aqui do que seria considerado erro de precificação. A gente vai ter que levar em consideração aqui os contornos do caso concreto. Mas, Eduardo, se essa TV estivesse sendo vendida por R$ 2.790 e o fornecedor não quisesse honrar a oferta, ou se ele me entregasse um telefone celular com uma cor diferente da que eu pedi, por exemplo, como você tinha mencionado anteriormente, ou ele não quiser me vender o pacote de viagem para os Estados Unidos naquele preço do dólar que ele tinha anunciado no início da semana. Tudo bem? Como é que vai funcionar isso? Aí a gente vai ter que recorrer, para a gente fechar esse bloco aqui, aos mecanismos de cumprimento forçado da oferta. Diante do descumprimento do dever de vinculação, surge o artigo 35, que diz que, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e à sua livre escolha, ou seja, é direito do consumidor, que não pode ser tolhido, escolher dentre uma dessas três opções aqui. Tá? E a primeira opção é exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ok? Então, provavelmente, se ele não quer cumprir isso por bem, você vai ter que ingressar com a medida judicial. Tá? Mas aí você consegue a obrigação de fazer ou a obrigação de dar coisa nos termos em que foi anunciado. E isso é praticamente algo pacífico de se dizer, na medida em que, se você comprova que ele anunciou algo e que não há nenhum erro de precificação evidente, ele tem que cumprir com o conteúdo dessa oferta, é direito seu, tá? Há uma outra possibilidade, que o inciso 2 diz, que é aceitar um produto ou prestação equivalente. Imagine, no exemplo do celular, que você comprou um celular rosa e chegou um celular preto, né? Mas aí a moça que comprou o celular rosa disse, não, mas entrou em contato, disse que queria devolver o produto, ele disse, olha, eu não tenho mais o rosa no estoque, peço desculpas, mas eu posso lhe mandar um dourado, né? É igualmente bonito, igualmente feminino, tá? Aquela consumidora poderia aceitar, mas percebam que ela pode aceitar, ela não é obrigada a aceitar. Tranquilo? Muitas empresas falam na história de nós vamos lhe dar um vale, vamos lhe dar um crédito, você vai ganhar um voucher para adquirir novos produtos. Perceba que essa conduta ela não pode ser imposta ao consumidor. Isso seria uma prática abusiva dos fornecedores, porque é direito de livre escolha do consumidor aceitar uma prestação equivalente, exigir o cumprimento forçado ou ainda rescindir o contrato, tá? Com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, devidamente corrigida, sem prejuízo da indenização por perdas e danos. Então imagine nesse exemplo do celular que a pessoa já pagou 2, 3, 4 mil reais, pagou por boleto, né? Esse valor que ela adiantou, ela tem direito de receber integralmente esse valor de volta, inclusive com as devidas correções, sem prejuízo, se ela conseguir comprovar no caso concreto, tá bom, de perdas e danos. Então aqui a gente está falando tanto dos danos materiais, quanto dos danos morais e até os danos estéticos. Ou seja, por perdas e danos aqui, entendam de forma ampla que todos os tipos podem então restar configurados. Tá bom, pessoal? Então, ó, voltando aqui, são essas as premissas básicas que a gente tem que trabalhar. É nessa perspectiva que eu preciso que vocês verifiquem
como a atividade publicitária vincula o fornecedor ao seu cumprimento, seja pela correção do conteúdo, pelo desvio da mensagem que deve ser então retificada, tá? Mas principalmente da vinculação do fornecedor ao cumprimento dessa obrigação. Bacana? É essencial que vocês conheçam as exceções ao princípio da vinculação e quais são os limites da cadeia fornecedora para a responsabilização civil, o que exclui os garotos propaganda e os veículos de comunicação. Tudo bem? A gente dará prosseguimento, então, a partir do próximo bloco nesse conteúdo. Grande abraço, até a próxima.